Família Nova Estação, bem-vindos a mais um culto online. A palavra de Deus diz no Salmo 122:1: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que hoje você está aí na sua casa, mas eu quero te convidar aí mesmo, onde você está na sua casa, a adorar, a louvar a Deus e a se conectar com aquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Quero orar com você, Senhor Deus, obrigado. Obrigado por cada pessoa que está assistindo a este culto online. Que em nome de Jesus todos possam ser abençoados, tocados poderosamente pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora temos o nosso momento de fidelidade e generosidade. É um privilégio para nós viver e participar desse momento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros momentos, outras pessoas que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, de entender o quanto que Deus é fiel e o quanto que Ele é generoso conosco. Se você abrir sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz o seguinte: Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Essa passagem, Paulo fala inclusive sobre o dízimo, né? Porque ele conclui falando que contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. O dízimo fala a respeito de 10%, ele é proporcional ao que a gente tem, ao que a gente possui, ao que Deus nos dá. E quando a gente devolve o dízimo a Ele, é algo que tem a ver com fidelidade. É você entender que quem sustenta você é Deus. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que sustenta todo mês, toda semana, todo ano. Essa relação com Deus de fidelidade, como que a gente pode vivê-la intensamente e vivê-la de maneira dupla? Quando você reconhece essa fidelidade de Deus e quando você retribui essa fidelidade de Deus. Quando você vive esse relacionamento, que relacionamento é duplo, não é sozinho, não é só Deus fazendo, não é só Deus sendo fiel. O que Paulo fala aqui também? Do privilégio.
do privilégio de contribuir, do privilégio de participar do reino. Então, querido, eu queria convidar você a participar do que Deus tem feito. Eu queria convidar você a não só ser fiel a Ele através dos seus dízimos, mas também ser generoso através das suas ofertas, entendendo tudo que Deus tem feito e, em gratidão, retribuindo esse amor a Ele. E para quê? Será que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Simplesmente para que você seja tocado, para que você seja desprendido de algo que pode tomar conta do seu coração e para que você venha viver a generosidade e a fidelidade. Falar é uma coisa, viver, a prática disso é muito mais intenso. E viver o Evangelho é viver a prática. Então, convido você a viver isso e viver a prática de Jesus aqui, hoje, em nome de Jesus. Amém. Que honra imensa, queridos, poder estar aqui, abrir meu coração com vocês, aquilo que Deus tem ministrado. Também sou comadre do Zé Ricardo e da Natália, né? Somos todos compadres aqui. Que bom, graças a Deus. Que o Senhor possa me usar e me dê a honra de poder abrir um pouco meu coração e compartilhar com vocês duas grandes paixões da minha vida, que eu aceitei o desafio do pastor Hugo, da pastora Ana. E eu quero começar a ler com vocês 2 versículos que vão nos orientar um pouco nessa caminhada dos próximos 40 minutos. O primeiro versículo está em Jeremias 29:4, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E 1 Pedro 2,11 diz: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Esses 2 versículos, eles parecem algo tão diferente, mas eles acabam falando mais ou menos as mesmas coisas. Primeira coisa que nós temos que carregar no nosso coração é sabermos que Deus tem pensamento de paz ao meu respeito e ao teu respeito. Sempre o Senhor vai pensar com amor com você, como um pai que ama, que te disciplina muitas vezes, mas o Senhor nos dá a honra e o privilégio de sempre recomeçarmos e sempre nos colocarmos os nossos pés no caminho. E Ele fala que Ele vai nos dar o fim que esperais. E esse fim que esperais, nós temos que também entender a parte teológica desse versículo, que não é o fim daquilo que você absolutamente quer apenas para o seu prazer, mas é aquilo que Deus quer para você. Aquilo que Deus quer para você. E o segundo versículo fala sobre que somos peregrinos. Peregrinos é alguém que mora em um lugar, mas que não é daquela terra. É como você, como o pastor Hugo, o pastor Ricardo, que foram agora lá para o Chile, né? E lá eles eram peregrinos, eles estavam de passagem, eles não poderiam morar lá, porque eles não tinham cidadania. Se eles quiserem morar lá, vão ter que buscar a cidadania. Então, assim, é comigo e com você, nós estamos nessa terra de passagem como peregrinos. O nosso lar não é aqui, o nosso lar é lá nos céus, onde o Senhor vai nos levar, onde temos uma morada já preparada para nós. Mas enquanto nós estivermos caminhando nesta terra, existe um propósito, existe algo, existe uma missão que eu e você precisamos descobrir e viver dentro desta missão. E Deus tem chamado a igreja dele mais do que nunca como urgência, para nós entendermos, para nós amadurecermos e entendermos qual é o propósito de cada um de nós que está neste lugar. O propósito nunca vai ter só sobre você, o propósito sempre vai estar relacionado com o outro. Se Deus trouxe você aqui esta noite, Deus quer abençoar você, quer abençoar sua casa, quer abençoar seu corpo, sua alma, seu espírito, mas sobretudo Deus quer que quando você saia desta porta, isso que você recebeu neste lugar tem que ser compartilhado com o outro tem que ser abençoado por você. O propósito, tudo que você faz tem a ver com o outro. Aonde você trabalha, quando um paciente senta lá na frente, no meu consultório, é claro que eu quero abençoá-lo com saúde, dentro do objetivo que ele quer, mas há um propósito. Saúde para quê? Você precisa de dinheiro para quê? Você precisa fazer exercício físico para quê? Sempre há um propósito, e Deus está te chamando e me chamando para nós amadurecermos nesse contexto, entendermos qual é esse propósito e vivermos dentro dele. A maturidade
cristã, que é o que Deus está nos levando, não tem a ver com o seu tempo cronológico, com a sua idade, porque eu conheço muitas pessoas que já são velhas na fé, mas que ainda são infantis. Não tem a ver com quantas conferências, quantos congressos, quantas reuniões, quantos grupos de estudos você participou, ou de quanto você conhece a Bíblia. Tem a ver de você estar dentro do propósito de Deus para a sua vida. E maturidade depende de você decidir viver esse propósito. O que nos torna grandes, queridos, não são as nossas conquistas, mas são as nossas renúncias. E Deus, constantemente, quando nós estamos olhando para a palavra dele, e muitas, quase todas as vezes, ele nos convida a renúncias. E nos convida a nós entrarmos dentro deste propósito. Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, o gado, a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou desde o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Observe que nesse versículo, o que ele fala? Nesse versículo ele não fala, eu criei, e disse Deus, façamos. Essa palavra, ele fala do coletivo, façamos, porque Deus é coletivo. Queridos, não sei se você já pensou nisso. Deus, ele sempre foi coletivo, ele sempre viveu em família. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Pai amava o Filho, que amava o Espírito Santo, que amava o Pai, que amava a Deus. E eles viviam numa coletividade. Deus não precisava, entre aspas, de nós. Mas Deus é um ser coletivo. Então ele estendeu a mão para nós, para mim, para você, e trouxe você nessa dança que nós falamos da pericorese, que é tão linda, que foi descrita no século passado por um teólogo. Deus abraça cada um de nós e nos traz para a coletividade. E quando ele cria Adão, a palavra Adão no original, e algumas Bíblias até falam isso, ele fala de humanidade. Deus criou a humanidade, Deus criou Adão, é a mesma coisa. Deus criou Adão como um ser coletivo, soprou sobre ele o que tinha a essência dele, e ele é coletivo, e eu e você somos coletivos. Nós somos feitos para o outro. Nós somos feitos para tocar no outro, para abençoar o outro, para que nós possamos crescer juntos. Isso é igreja. A igreja é a coletividade juntos, crescendo em Deus. Mas a quebra dessa coletividade, ela acaba em Gênesis 3. O paraíso era um lugar onde só existia eu, não existia eu nem não, existia nós. Mas quando a serpente entra, ele fala, eu comi, ele, não tinha mais esta coletividade. O pecado quebra isso. Mas, graças a Deus, quando Jesus Cristo vem, na nova aliança, Jesus Cristo é considerado o novo Adão. E Jesus Cristo nos traz essa realidade. Eu e você precisamos nos esforçar para vivermos o coletivo, para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós, porque senão nunca nós vamos amadurecer em nossa fé cristã. E 1 Pedro 2,9 diz, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é que você é. Deus te chamou, Deus te trouxe para perto com laços de amor, para que você possa expressar o amor dele a outras pessoas, o reino dele para outras pessoas. E no segundo versículo que eu coloquei aqui para você diz, ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa, porquanto por meu intermédio os teus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Para que eu e você possamos viver essa história como peregrinos que estamos aqui, essa história de vida abundante, para que eu e você possamos viver dentro da vida que Deus promete para nós, o Senhor nos desafia a viver uma vida longa, como diz em Provérbios, longevidade. E aqui eu quero fazer um link com a minha segunda grande paixão. Eu quero trazer um pouco de ciência para vocês hoje. Nós vamos fazer esse link de ciência
e vamos fazer esse link da Bíblia. Quero que você entenda como a ciência tem rendido ao reino. E eu quero que você saia daqui hoje extremamente disposto, decidido a ter uma vida longa para cumprir o propósito pelo qual Deus te criou. Para cumprirmos o propósito, Deus nos permitiu viver nesse tempo, nesse momento, com as nossas lutas, com as nossas cicatrizes, mas cada coisa que o Senhor nos permite viver está dentro do propósito para que eu e você possamos alcançar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E eu quero ler, então, um primeiro conselho bíblico de 1 Tessalonicenses 5:23, que vai falar um pouco agora sobre a ciência. Eu quero começar com este versículo. Esse versículo diz: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo vosso, vamos ler juntos comigo? Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse versículo de Tessalonicenses é um dos maiores segredos de longevidade e de vida abundante que eu e você possamos carregar em nós. Esse versículo nos diz que eu e você, que amamos o Senhor Jesus, precisamos manter o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. Muitas vezes, nessa caminhada cristã, né, de anos que a gente está junto e caminha, e eu acho que vocês já participaram disso também, nós vemos muitas pessoas que se desenvolveram no espírito, algumas pessoas se desenvolvem na alma, cuidam das suas emoções, mas muitas vezes nós perdemos essa vida abundante, nós perdemos muitas vezes o propósito, o chamado, porque nós deixamos essa parte fisiológica de fora. Se eu estivesse aqui hoje com uma baita dor de cabeça, se eu estivesse hoje passando mal, eu não poderia estar aqui hoje falando com vocês. Deus deseja que você tenha espírito, que você tenha alma e que você tenha corpo irrepreensível até a volta do Senhor Jesus. E os conselhos científicos, que eu vou entrar um pouco agora na área da ciência. A ciência desse século XXI é uma ciência totalmente envolta em genética e em epigenética. Alguns de vocês já participaram do meu consultório aqui, já me ouviram falar um pouco sobre isso, mas para alguns isso é novidade, você precisa entender isso, porque em Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu quero trazer conhecimento para você hoje nessa área, para que você possa deslanchar firme naquilo que Deus tem para você. E esse século, ele fala o seguinte, foi descoberto, isso é bem recente, recente que eu digo de umas décadas para cá, o seu corpo ele é formado por 100 trilhões de células, Deus é maravilhoso. E dentro de cada uma das suas células, você carrega uma fitinha de DNA. Essa fita de DNA, ela parece um cadarço de um tênis, ela mede 2 metros. E dentro dessa fita, você carrega 3 gerações. Você carrega os seus pais, você carrega os seus avós e você carrega os seus bisavós. Hoje, por exemplo, nós já temos condição de nós fazermos os nossos exames genéticos e nós entendermos o que nós carregamos. Propus para o Eduardo fazer. Já chegou o exame, tá? Você pode pegar segunda-feira lá. Vai lá, Débora, buscar. Ele foi lá essa semana e eu falei que ia chegar. Chegou sexta. Fazer um exame genético, para que o Eduardo vai querer saber o que ele carrega? Porque nós sabemos pela ciência que a genética não é destino e quando nós sabemos, nós temos mais estratégias para nós podermos agir e termos longevidade e dias longos e dias com saúde. E os nossos genes são como lâmpadas. Muitas vezes nós nascemos com coisas ruins. Se vocês vissem o meu teste genético, eu ia chorar, porque minha genética é uma porcaria. Tem muita coisa ruim lá, muita porcaria. Mas a ciência nos mostra que o gene é como uma lâmpada. Você recebe a lâmpada, você pode carregar aí uma demência, um Alzheimer, um câncer, um problema de pressão alta, uma diabetes, problema cardíaco, mas é a lâmpada que você herdou dessas 3 gerações. Mas quem acende essa lâmpada é você. 15% é aquilo que você herdou e 85% são suas escolhas. Isso é bíblico, né? São suas escolhas. Por isso que nós precisamos obter conhecimento para que nós possamos ter escolhas corretas. Esse gráfico, ele mostra hoje quais são as doenças que mais matam no mundo. A doença que mais mata no mundo hoje são doenças cardiovasculares, em primeiro lugar. Segundo, é o câncer.
Essas duas aqui a gente vai pular, porque quando foi feito isso aqui estava no meio da pandemia, né? Então a gente estava tendo muitas doenças respiratórias. Mas aí nós podemos pensar em demência. Cardiovascular, câncer, demência, aí vai lá, vai indo. E essas doenças, a sua grande maioria das pessoas que morrem, muitas vezes, é porque não conheciam como elas poderiam fazer para que essas doenças não pudessem vir. Nós precisamos ter conhecimento. Deus quer te dar conhecimento hoje, para que você possa viver o chamado dele para a sua vida. E aí eu quero entrar um pouquinho mais para que você entenda isso. Dentro dessa nossa fita de DNA, o principal marcador de longevidade, vocês vão começar a ouvir falar muito sobre isso, é uma substância, uma estrutura que se chama telômero. Eu quero que você imagine um cadarço de um tênis. Na ponta do seu cadarço, você tem uma pontinha de plástico, não tem? Põe para mim outro slide, Renan, da ponta do cadarço. Ó, essa pontinha de plástico, para que existe essa pontinha de plástico? Você acha que é para quê? Para você poder enfiar bonzinho no buraquinho? Mais fácil? Não. É para que o seu cadarço não desfie. Da mesma forma, esta fita de DNA que você tem dentro de cada uma das suas 100 trilhões de células tem uma pontinha. E essa pontinha se chama telômero. Nunca mais esqueça esse nome. Telômero. Aí é o segredo da sua vida longa, da sua longevidade. Dá para te passar? Vai entrar um filminho? Olha como ele funciona. Mais é do que uma sequência de DNA, mas que é como se fosse aquela ponta do cadastro de um tênis. Fazendo uma analogia com o cadastro de tênis, você sabe que com o tempo aquela ponta vai se desgastando, né? E os nossos cromossomos é a mesma coisa. Com o tempo, à medida que vai ocorrendo a divisão celular, ou seja, mitoses sucessivas, os nossos cromossomos eles vão perdendo essa região telomérica. Os telômeros são aquelas pontinhas, olha só no desenho como elas vão diminuindo ao longo do tempo. Isso aí explica o porquê ocorre o envelhecimento da nossa espécie, né, assim como outras espécies animais, e, consequentemente, senescência e morte, né? Agora a gente vai ver daqui a pouquinho que tem outros fatores que fazem com que esse desgaste dos telômeros ocorra com mais frequência. Por exemplo, o estresse crônico, tá? Então essa enzima telomerase, em condições normais de temperatura e pressão, vamos dizer assim, ela faz com que essa região telomérica se permaneça íntegra. Mas, com o tempo, ela vai perdendo a capacidade de adicionar novas regiões teloméricas e, consequentemente, ocorre o envelhecimento do indivíduo. E aqui um bordado bem interessante, de forma didática, mostrando um cromossomo com telômero íntegro, logo abaixo, e logo acima um cromossomo com telômero desgastado. Então a relação é que quanto maior o desgaste dos cromossomos, menor vai ser a expectativa de vida do indivíduo. Então é mais ou menos isso que ele explicou. A tua longevidade, o tempo da sua vida está naquela pontinha do cadarço. E nós precisamos entender, hoje eu quero que você entenda, o que faz essa pontinha ser preservada para que você possa viver longos anos na Terra. E o que pode fazer com que você encurte esse telômero, porque você tem a sua escolha e você possa ser roubado no seu cadarço. Essa foto mostra de novo para a gente bem claro. Todos os dias você tem divisão celular. Depende da sua postura, esses telômeros vão diminuindo. Então, quando nós morremos, quando acaba a ponta do nosso DNA. E qual é o meu desafio para mim e para você? Que isso aqui demore para chegar. Que a gente possa viver longos anos, não só para o meu próprio prazer, mas porque Deus tem algo para fazer para alguém através de você. E Ele precisa que você tenha espírito, alma e corpo irrepreensíveis para ser usado no chamado que Deus tem para você. Então é muito simples. Quanto menos telômeros você tiver, mais doenças você vai ter e menos longevidade. E quanto mais telômeros você tiver, menos doença você vai ter e mais longevidade. Aí agora você pergunta para o meu lado, o que você quer? Telômero curto ou longo? Gente, né? Então, o que encurta o telômero? O que eu e você precisamos entender? Por que esses telômeros, para algumas pessoas, acabam tão rápido e para outras pessoas duram bastante? Basicamente, nós estamos falando que o que mais encurta a nossa vida é nós termos um corpo inflamado. É como se fosse uma lareira. Uma vez o Hugo me indicou um hotel, até hoje eu vou, viu, Hugo? Já faz anos, a gente vai todo ano lá.
lá em Monte Verde, né? Eu lembro que eu entrei lá, estava frio e tinha uma lareira. E essa lareira estava lá e a gente alimentava, né, o fogo da lareira com a madeira. E na frente da lareira tinha um tapete bem peludo, né? Aqueles tapetes altos, né? Gostoso, né? Mas tinha uma gradinha, sabe aquela grade? Eu nunca sei o nome daquilo, gente, me ajudem. Como chama aquilo lá? É uma grade de fé. Eu falo isso no meu consultório, eu falo sempre assim, é uma grade. Então, eu quero que você entenda assim. O tapete peludo é seu corpo, são seu telômero, são suas células. E você, dentro de você, é como se tivesse uma lareira. A madeira dessa lareira são as toxinas, os radicais livres. Quanto mais alto esse fogo, se você não tiver aquela gradinha de proteção, essa brasa vai escapar e vai bater no tapete, não vai? E vai queimando o tapete, vai destruindo o seu corpo. Então, nós temos que entender hoje quais são, o que é que eu alimento esse fogo, essa inflamação em mim? O que pode destruir os meus telômeros? Primeira coisa, o estresse da sua vida. E estresse a gente não sabe como não passar. Algumas vezes nós temos condição, mas outras vezes não. Então, o estresse é uma coisa que realmente ele faz com que eu e você possamos envelhecer mais rápido. Porque tudo que acontece no seu corpo e no meu corpo, existe um hormônio. Hormônios são substâncias que mandam em você. E não existe sentimento sem produção hormonal. Quando você está triste, você produz cortisol. Quando você está feliz, você produz serotonina. Quando você está com prazer, você produz dopamina. Quando você está com medo, você produz adrenalina. E o problema é que quase todos nós aqui, sem ser profeta, estou falando porque eu sei disso, que eu estou no meio também. Todos nós aqui, se a gente tivesse um exame agora, 98% de nós aqui estaríamos com cortisol alterado, que é o hormônio do estresse. Porque nós não fomos preparados para isto que nós estamos vivendo, por uma pandemia, por problemas políticos, pela correria do dia a dia. Eu estou com uma impressão que o dia está curto, as coisas não acabou, já estamos entrando em outubro, está indo muito rápido. E esse cortisol, que é esse hormônio que nós produzimos muitas vezes, o estresse da vida, ele consegue encurtar o meu telômero e acordar muitas lâmpadas do meu corpo. Então, nós precisamos cuidar da alma. Cuide da alma aos pés do Senhor Jesus, cuide da alma lá com a Natália, cuide da alma fazendo exercício, cuide da alma tomando muitos suplementos, são muitas coisas bacanas, mas sim, a alma, o estresse, ele pode realmente diminuir os seus telômeros. Segunda coisa que eu vou citar aqui são as toxinas. Os telômeros ficam mais curtos. Uma das coisas que mais encurta telômero é álcool. Uma pessoa que bebe bastante, ela vai envelhecer. Você percebe aquela pessoa que bebe, ela está até envelhecida no rosto. O álcool, o cigarro, a poluição, o incenso, quando ele vem muito forte, queimando, as químicas que nós comemos, a poluição da água, os metais pesados. Cada vez que eu tenho contato com essa química, meu telômero vai diminuir. Terceira coisa, falta de exercício. Gente, essa semana eu fui em vários congressos, estou indo terça-feira para mais um, e é impressionante, todo mundo falando a mesma coisa. Não existe saúde mental sem músculo. Olha que legal, Zé Ricardo. Se a Elaine não quer repetir a história do pai dela, meu pai morreu de Alzheimer, minha mãe está com demência. Se eu não quero ter Alzheimer ou demência, eu preciso fazer músculo. Eu posso fazer corrida, pilates, eu posso pedalar, que eu adoro, mas eu preciso fazer músculo. Olha que eu vim aqui num púlpito hoje para vocês. Eu estou falando do Espírito Santo também, porque o Espírito Santo quer que você vive muito. E ele fala para você, vai lá na academia e faça músculo. Não existe saúde mental, não existe mente saudável na vida de velhice se você não tiver músculo. Olha a propaganda, hein, Zé? Pois você me paga. Tá? Outra coisa que encurta muito seu telômero, gente, é não dormir. Dia para ficar acordado, noite é para dormir. Durante a noite você faz faxina. Durante a noite seus telômeros conversam. Durante a noite o seu cérebro ele vai ser limpo. Durante a noite você vai melhorar o sistema imunológico. Então, quando você não dorme bem, você envelhece rápido. Você precisa dormir, você precisa ter disciplina, você precisa desligar seu celular, a luz azul do celular faz muito mal. Você precisa ter disciplina, principalmente os mais jovens. Não deixa lá o celular, desliga teu Wi-Fi para dormir, pelo amor, faz mal para o teu telômero.
Desliga, lê a palavra de Deus, ouve uma musiquinha, desliga, deixa o Senhor falar com você, como a palavra de Deus fala, que durante a noite Ele fala conosco. Isso você precisa, isso é disciplina. A gente muitas vezes fala de coisas tão espirituais, fala de coisas tão excelentes, e a gente muitas vezes esquece das coisas básicas. Deus criou você para dormir à noite. Você precisa dormir, certo? Cuidado com o excesso de sol, né? A falta de sol também envelhece, mas o excesso de sol, a gente sabe como envelhece a pele. Nós podemos estar envelhecendo por alterações genéticas, mas graças a Deus que genética é um destino, vai lá conhecer sua genética, nós tratamos a sua genética, e através da alimentação, que é um dos pontos mais importantes para nós, a gente precisa comer de uma forma correta. Gálatas 6,7 diz, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós precisamos nos proteger. Parece uma coisa tão absurda que eu estou falando com você. Mas foi encomenda do pastor Hugo. Estou pregando a encomenda. A gente precisa, da mesma forma que você trata o pecado, da mesma forma que você é disciplinado para orar e para ler a Bíblia, você tem que ser disciplinado para dormir, para fazer exercício, para comer, para evitar toxinas. Tessalonicenses falou, espírito, alma e corpo, irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus. Não tem como, Deus vai é o mesmo peso, porque o Senhor não pode usar você se a sua saúde começar a se esmiuçar. Deus quer te usar como exemplo, Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a volta do Senhor Jesus. E o que pode te proteger? Vamos lá, o que protege? Primeira coisa, olha que coisa linda, espírito. E eu, essa madrugada, achei alguns estudos científicos tão bacanas, fiquei tão impressionada de ver esses estudos, porque nós cristãos sabemos o quanto a vida espiritual é interessante, mas a ciência, ela não absorvia a espiritualidade. Mas da década mais ou menos de 2009, bem recente, começaram a vir vários estudos, no Nobel de Medicina foi sobre isso. Então, a espiritualidade começou agora a aparecer muitos estudos. Olha esse estudo que interessante, sobre oração de intercessão. Foram feitos, é um estudo publicado, você tem ele aí na sequência para pôr para eles? Foram com pacientes internados na UTI que tinham um infarto do miocárdio. Está lá a referência, não é tão novo, 1988. E sempre que você faz estudo científico, quem estuda isso, quem é estudante aí sabe disso, tem o grupo placebo, né? O grupo controle, o grupo placebo e o outro. Então, eles dividiram e eles tinham um grupo de pessoas na UTI que recebiam oração. A oração era feita à distância, não era tocado neles, era feita à distância. E tem um outro grupo de pessoas que estavam naquela mesma UTI, que não recebiam as intercessões. Olha o que foi, isso não foi feito por cristão, gente, isso foi feito por cientista. As pessoas que receberam oração, 5 vezes menos uso de antibióticos, 3 vezes menos ocorrência de edema nos pulmões, poucos foram entubados, redução do número de mortes. Eles mediram, eles conseguem medir o calor, né? Tipo, isso é feito com física quântica. Olha que loucura, gente. Quando uma pessoa ora, parece uma coisa, a gente fala assim, energia, né? A gente que veio desde criança da igreja presbiteriana, né, pastor Milanês, falar de energia é um negócio meio estranho. Mas eu quero que vocês entendam que é medido, a gente mede, isso é fisiologia, isso é física quântica. Quando você ora, essa energia você carrega dá até 3 quilômetros, sabia? É medido pela física quântica. Isso é ciência. Segundo estudo, olha que estudo interessante. Ações psiconeuroimunológicas, também um estudo ali de 1988. 70 estudantes assistiram um filme de Madre Teresa de Calcutá, comparado a 62 que viram um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, um filme de Hitler, do nazismo, do campo de concentração. Olha o que eles descobriram. Quando eles acabavam de assistirem o filme, eles foram medidos, né, exames, e teve um aumento da imunoglobulina nos estudantes que assistiram o filme de Madre Teresa em relação ao filme da guerra. Então, eles concluíram que emoções positivas, perdão, compaixão, amor ao próximo, nós, né, melhoram a sua imunidade. Quando você
você se dá ao outro, melhora a sua imunidade. Isso é ciência. Olha um outro estudo feito com PET scan, que é aquele aparelho que você mede câncer. Você entra lá e eles medem focos de câncer. E eles pegaram pessoas que antes de entrar no PET scan, eles fizeram a leitura do Salmo 23. E eles davam para essas pessoas lerem os salmos durante o processo, antes do exame, e depois eles fizeram o exame. E eles descobriram que aquelas pessoas que fizeram a leitura e a oração do Salmo 23 melhorou significativamente os pontos de câncer. Isso é ciência. Então, a sua vida espiritual, quando você vem aqui, você está cuidando do seu telômero, cuidando da sua longevidade. Quando você ora, você está cuidando da sua longevidade. Quando você lê a Bíblia, você está cuidando da sua longevidade. Quando você ama o próximo e está abençoando o próximo, aquilo que Deus te deu, você está cuidando da sua longevidade. Isso é uma bênção. Como mais? Cuide da sua alma, como eu disse para você, né? Cuide das suas emoções. Porque cuide do seu cortisol, porque o cortisol realmente ele tem poder de adoecer. Eu acompanhei meu pai no fim da vida dele, né? Que eu morei praticamente 6 meses com ele no hospital. E ao tempo, algumas vezes que ele ficava meio lúcido, quantas e quantas experiências que eu entendi a doença dele, do Alzheimer, como veio pela alma dele, por um coração machucado, um coração que não falava, por tantas coisas que ele viveu. A alma adoece. Você tem que cuidar das suas emoções. Cuide do seu sono. Cuide. Nós temos um problema com a idade, a melatonina, que é um hormônio que nós produzimos na nossa vida, conforme nós vamos envelhecendo, ela vai caindo. Olha que loucura. Aqui quando você tem 25 anos, aqui quando você tem 55 anos, e aqui quando você tem de 82, 86, nós já temos uma perda. Nosso corpo já está indo embora. Preserve o seu sono. Deixe Deus falar com você durante a noite. Tome atitudes daquilo que está tirando o teu sono, que é uma alimentação errada. Então, para de comer açúcar antes de você dormir. Aquela história de toma um leitinho quente com bolachinha maisena é a pior coisa que você pode fazer para dormir. Tá? Cuide do seu intestino, né? O nosso intestino ele é um dos... Olha, gente, Hugo, desculpa, é a segunda vez que passa aqui na sua igreja isso, que uma vez eu vim com as mulheres. Você sabe que o Hugo vem aqui e faz o mover do Espírito Santo. Eu venho aqui e ensino você a fazer cocô. Tem alguma coisa errada. Que mover, né? Mas você sabe que uma vez eu fui falar em Curitiba, fui por 3 anos consecutivos, uma igreja bem grande lá, que era da igreja do pastor Miguel Piper. Lembra, pastor Miguel Piper? Faleceu. E o segundo ano que eu fui, eu estava lá sentado, né? Tinha muita gente e uma senhorinha sentou do meu lado e ela pegou na minha mão antes de eu começar a falar e chorou, me abraçou, trouxe um presente para mim, um anel lindo, me agradeceu, me abraçou, que legal, ela falou, pastora, eu quero agradecer que a senhora mudou minha vida. A senhora mudou minha vida. Eu sou outra pessoa, desde que a senhora veio aqui ano passado, nossa, Deus usou a senhora. Eu falei, gente, eu sou o máximo, né? Eu falei, o que eu fiz para essa mulher? A primeira vez que eu fui no banheiro e fiz o cocô 3 e 4, que é igual uma bananinha, que isso é um cocô legal, afunda, não boia, não suja papel higiênico, eu chamei todo mundo da minha casa para tirar até foto. Verdade. Então, uns fazem mover o Espírito Santo, eu ensino você a fazer cocô. O que é importante, porque se você não fizer cocô certo, você não tem longevidade. É verdade, para viver o propósito de Deus para você. Tá, então você precisa cuidar do seu intestino, que é por ele que tudo passa, que vai fazer chegar nos seus telômeros, que vai proteger seus telômeros, ou que vai fazer você envelhecer. Tá? E cuide da tua alimentação. A alimentação para mim, um dia eu vim aqui falar só sobre alimentação para você, mas se eu pudesse resumir para você, a melhor dieta que faz você viver bastante, que é uma dieta bíblica, a gente chama de dieta do Mediterrâneo. Você já ouviu falar dessa dieta? É uma dieta em que você tem a sua alimentação basicamente de verduras, de legumes, de frutas, de carnes brancas, diminui um pouquinho a carne vermelha, 2 vezes por semana só. Uma dieta que é rica de temperos saudáveis, uma dieta que é rica em gorduras boas, como azeite, como castanha, né? Cuidado com o vinho ali, tá bom, gente? O vinho é legal. Mulheres, deixa eu contar uma coisa para vocês. Um dos melhores antioxidantes que protege o telômero é a uva. Vou falar dela daqui a pouco, que é o resveratrol.
Porém, quando nós estamos falando de uva e suco de uva para nós mulheres, porque a gente tem essa coisa de que se toma o vinho todo dia, né, isso melhora. Para mulher, se a gente toma vinho todo dia, por causa do nosso estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, vai encurtar o telômero. O homem já não tem isso, mas as mulheres podem encurtar, então cuidado aí, tá? Mas atividade física, então são dietas, eu falo que é a dieta do céu. Eu brinco no meu consultório, e até as pessoas já sabem, né, que é o seguinte. Em 1931, um médico, ele descobre uma coisa muito interessante. Ele foi o ganhador do Nobel de Medicina. E ele diz assim, que você pode carregar o gene que você carregar. Você pode carregar um câncer aí, você pode carregar um Alzheimer, como o da família do meu pai, você pode carregar uma diabetes, você pode carregar obesidade. No meu teste genético, eu tenho 3 genes severíssimos de obesidade. Pelo meu teste genético, eu para ser uma pessoa extremamente obesa. Você pode carregar o que você quiser. Se você mantiver esse gene dentro de uma célula mais alcalina, que é o oposto do ácido, esse gene, nasci com ele, vou morrer com o gene, porque o gene não muda, mas ele nunca vai acordar. Ele nunca vai acender, entende? Então, é isso que a ciência fala. Tudo isso que eu estou falando para vocês por favor, não acendam os seus genes. E esse cara falou sobre isso. E aí ele fala o que é que deixa você alcalino. O que deixa você alcalino são comidas de verdade, comida que Deus fez. E o que te deixa ácido? São comida industrializada, que tem cor, gosto, cheiro e artificial. Então, eu pergunto no meu consultório, quem foi lá falar alto, eu falo assim, tudo que você for comer, você olha e pergunta o quê? O que, Eduardo? O que, Débora? Já foram? Se tem no céu. Certo? Será que tudo que está na tua geladeira... O que você comeu hoje? Será que tudo que você comeu hoje tem no céu? Teria no céu? Brigadeiro? Não, tem que ter chocolate, senão vou reavaliar a ida ao céu. Brincadeira. Parece uma coisa tão idiota, eu falei isso para vocês, mas é uma coisa séria. É científica. Eu sei que de vez em quando você vai sair hoje daqui, você vai comer um lanche. Mas no teu dia a dia, escolha o lanche correto. Pega um lanche de filé de frango. Deus fez filé de frango, não fez nuggets. Deus fez sal, cebola, cebolinha, alho, coentro, Deus não fez sazon para você cantar. É o amor. Deus não fez suco de pozinho Clyde, Deus fez fruta. Deus não fez margarina, Deus fez manteiga. Entende? São coisas simples do seu dia a dia que você pode chegar na tua casa hoje e mudar e deixar essas outras coisas para final, para um dia ou outro, porque senão você está com enxaqueca, você está com problema cardíaco, você está mal-humorada, você está com TPM, você está com falta de libido, você está fadigado, você está irritado, você vem pedir para os pastores orarem. Não é para orar por você, você tem que tomar vergonha na cara. E deixar essas coisas para lá. Pede oração quando precisa mesmo. Quando é milagre de Deus. Entende? Eles falam bastante sobre alguns antioxidantes, né? Vocês tiram print, porque eu não vou falar. Isso daqui são as coisas que hoje é mais falado para você se proteger. Você tem que ter uma vitamina D alta, então faça exame de sangue, a sua vitamina D tem que estar acima de 50. Isso é muito importante para você viver muito tempo e não adoecer. Você precisa ter uma vitamina B12 acima de 500, faça exame, custa R$18. Se você não quiser ter problema mental, não quer ter demência, não ter problema de memória, não quer ter depressão, não quer ter bipolaridade, não quer ter nada de mental, você tem que manter sua vitamina B12 acima de 500. Nunca deixe faltar na tua vida um suplemento que chama coenzima Q10. Esse é uma das maiores preciosidades que nós temos. Você produz coenzima Q10 até os 25 anos, depois não produz mais. Coenzima Q10 é a gasolina do carro. Ela te dá energia mental e física. Então, para você manter a mente focada, energia no corpo, coenzima Q10. Você precisa de ômega 3, você precisa de vitamina C, vitamina E, B3. Isso aqui é maravilhoso. Cúrcuma. Cúrcuma é a safão da terra. O resveratrol é do vinho, tá? Maravilhoso, a cúrcuma, a ciência mostra que ela consegue inibir tumor de câncer, consegue inibir Alzheimer. Põe no teu tempero todo dia o açafrão. São coisas simples que Deus deu. Também nós temos ouvido falar bastante hoje sobre banho gelado, né? Há uma dica bacana para as mulheres, para rejuvenescer pele. Água gelada, põe no rosto. Sabia? Sabe, encher a cara de água gelada? Melhor do que encher o corpo inteiro, né? Que você não teve coragem ainda, tá bom? Queridos, o Evangelho tem a ver com disciplina,
O evangelho tem a ver com escolhas. O evangelho tem a ver com conhecimento. O evangelho tem a ver com sabedoria. O evangelho tem a ver com comida. As suas escolhas da vida, elas vão determinar a tua saúde em todas as suas áreas. A sua escolha vai determinar a sua saúde espiritual, quando você escolhe estudar a palavra de Deus, quando você escolhe estar aqui. A sua escolha vai determinar a sua saúde emocional, quando você decide perdoar, quando você decide reescrever sua história, quando você decide buscar ajuda. E a sua escolha vai determinar a sua saúde fisiológica. O tamanho que o teu telômero, Deus te criou com um telômero perfeito quando você nasceu. Agora, o que você vai fazer com esse telômero, se ele vai encurtar rápido, ou se ele vai durar e você vai viver até 100 anos para exalar o bom perfume de Cristo, maravilha. Depende das escolhas que eu faço na vida. Eu quero viver até 100 anos com muita saúde, porque a cada pessoa que Deus encontrar no meu caminho, seja dentro do meu consultório, e eu puder mudar a vida dela, ensinar para ela que ela tem que jogar fora o sazon e cozinhar com cebola, eu já estou feliz. Ensinar a pessoa a fazer cocô, eu já estou feliz. Já fiz o meu chamado, a minha missão, tem a ver com o outro. E eu queria encerrar falando para vocês sobre 2 personagens. A história de Daniel, vocês conhecem a história de Daniel, provavelmente vocês já ouviram pregação sobre isso. Daniel, ele muda a história do povo de Deus quando ele vai para a Babilônia. Quando ele chega lá, Daniel, ele decide não se contaminar com as especiarias do rei, com aquela alimentação que o rei tinha e dava para as pessoas que estavam próximas a ele. E você acha que isso ficou registrado na Bíblia porque achou bonito? Porque era uma história para encher a Bíblia? Não. Isso é um segredo espiritual. Isso quer dizer que a sua dieta física, a sua dieta emocional, ou sua dieta espiritual vai fazer a diferença no dia mau. Aquilo que você se alimenta espiritualmente, aquilo que você se alimenta emocionalmente, e aquilo que você alimenta no fisiológico, vai fazer diferença quando você passar o dia mau. E quando Daniel foi chamado para ir na cova dos leões, os leões não comeram Daniel, porque leão gosta de cheiro de carne, mas Daniel cheirava verduras e legumes. Você entende essa revelação? Daniel estava se preparando. Quando você tem o cheiro espiritual, o bom perfume de Cristo, se a sua dieta espiritual, fisiológica, emocional estiver dentro dos padrões bíblicos, você exala Cristo e você não é devorado pelo devorador, nem na sua área espiritual, nem na sua área física, nem na sua área emocional. Outra coisa que me chamou a atenção foi sobre José. Vocês conhecem a história de José. E José salvou o povo de Deus naquela época, que houve grande fome. E ele salvou o povo de Deus, sabe por quê? Porque ele tinha um celeiro cheio de comida, de mantimento. Então, quando teve fome na terra, todos os seus irmãos e o povo iam até lá para usar daquele celeiro. Queridos, entenda isso. Nos últimos dias colocarei sobre a terra fome e sede, não de comida, nem de água, mas da minha palavra do Senhor. Amós 8:11. E esses são os dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão com fome da palavra, estão com fome de direção, estão com fome de ver homens e mulheres que os oriente, que os leve para perto de Deus. Quando você está num tempo de fartura, o rei dá, o coach dá, mas em tempos de escassez, só José, só aqueles que carregam dentro deles um celeiro de alimento. E Deus tem colocado em vocês, a cada dia que vocês estão neste lugar, a cada dia que vocês sentam na sua devocional, Deus tem dado para você comida. Comida, e essa comida que Deus tem te alimentado a cada final de semana, a cada encontro, essa comida, esse celeiro, não era só para José não morrer de fome, ele abençoou toda a sua geração, todas as pessoas que estavam lá, não morreram, porque comeram do celeiro, da comida que José carregava. Você tem comida aí dentro.
Tem pessoas que estão ao seu redor, que não têm contato com o Hugo, com Ana, com o Zé Ricardo, com Natália, com o pastor Milanês, não tem contato, mas tem contato com você. Cada pessoa que senta na tua frente é uma conexão. Cada pessoa que você dá um abraço é uma conexão. Eu fico lá na porta da igreja todos os domingos. Eu faço questão de abraçar todo mundo na hora de sair, tal, porque um sorriso na rua, no consultório, na padaria, cada pessoa que Deus colocar no teu caminho, há um segredo, há algo dentro de você que você tem que exalar para aquela pessoa. Cantares diz, Cantares 4, eu não escrevi, você pode pôr para mim, Cantares 4? Eu esqueci de escrever aqui na minha Bíblia, mas posso abrir aqui também, se você... Eu não pus? Eu abro. Cantares 4 diz assim. Deixa eu achar aqui. Aí a gente canta musiquinha quando eu era pequena. Tá lá? Aqui, então vamos lá. Porque eu ia cantar aquela musiquinha que eu aprendi na igreja presbiteriana. Era assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízo, até chegar no Cantares. Aí eu ia achar aqui onde era Cantares. Cantares 4:13 diz, de você, é você, tá? Porque o livro de Cantares, o noivo escreve para a noiva e a noiva somos nós, a igreja de Cristo, ok? Então, de você, brota dentro de você um pomar de romãs, com frutos seletos, com flores de reno e nardo, e açafrão. Quem é o açafrão? A cúrcuma, que eu falei para vocês ali, certo? A cúrcuma, cálamo e canela, com todas as madeiras aromáticas, mirra e aloes e as mais finas especiarias. Esse versículo fala que você, noiva de Jesus, você, igreja, eu, igreja, dentro de nós existem cheiros. E nós exalamos cheiros de aloes, nós exalamos cheiro de canela, mas o que me chamou a atenção, entre todas essas ervas e essas especiarias, foi o açafrão. Porque o açafrão, que é a cúrcuma, ele é um dos únicos alimentos, se não for o único, que ele consegue mexer em DNA. Como eu falei para vocês, o DNA, ele não muda. Se a gente faz um exame de DNA agora, é Mateus, né? O seu filhinho Mateus, né? E depois, com 90 anos, o Mateus faz de novo um exame de DNA, o DNA é o mesmo, porque você nasceu com ele e vai morrer com ele, então o DNA não muda. Então, o que eu e você temos que fazer é aquelas estratégias para que ele não se expresse. Mas um dos únicos alimentos que consegue mexer no DNA é a cúrcuma. Nós temos estudos científicos que mostram que, por exemplo, na Índia, onde eles comem o curry, que é aquele tempero de açafrão, lá não tem Alzheimer. Eles não sabem o que é Alzheimer. E a gente vê estudos que a cúrcuma ele consegue inibir o tumor de câncer. Por isso que é um alimento preciosíssimo que Deus deixou para você lá no Éden até hoje, para você pôr na tua alimentação. Então, ele muda DNA. Ele muda o quê? Destinos. Então, nasceu com câncer, mas eu usei a cúrcuma a vida inteira, depois não tenho mais o gene de câncer assim. Ó, que bacana. Muda destinos, não é? Então, queridos, Deus tem colocado dentro de você, através da palavra deles, um cheiro de açafrão. Significa que todas as pessoas que entrarem no seu caminho podem ser mudadas em seu destino pelo cheiro que você exala, o bom perfume de Cristo. Não tem a ver com você. Quando você recebe uma cura, quando você recebe algo precioso nesse altar, quando Deus te visita, quando Deus vem sobre a sua vida, ou mesmo nas suas dores, as suas cicatrizes, as suas traições, as suas mortes, que acontece, tudo o que acontece de ruim, as doenças que acontecem de ruim na sua vida, não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Existe uma pessoa que eu não consigo enxergar nesse lugar. Quem é? Eu. Tem uma pessoa nesse lugar que você não consegue enxergar. Você. Você só enxerga quem? O outro. Então, quando Deus te derrama, quando Deus te traz maturidade, tudo tem a ver com o compartilhar, com você abençoar o outro que está ao teu redor. Longevidade, sim, eu quero. Eu quero viver longos anos com saúde na terra. Para quê? Para eu curtir? Para eu poder viajar e conhecer países?
para eu poder curtir, não. Eu quero viver longos dias na terra, porque é um propósito sobre a minha vida, é um propósito sobre a sua vida. Mudar destinos de pessoas que Deus nos der a honra. Você acha que, eu estava falando lá dentro, né? Que loucura nós, né? A gente podia ter simplesmente encerrado a nossa vida, assim, Aí a gente começou de novo. O Hugo começa uma igreja, vocês começam uma igreja, nós começamos uma igreja. Para que isso? A gente podia estar agora assistindo Fantástico, comendo uma saladinha, né? Falar um lanche, uma salada, quase, hein? Uma saladinha com açafrão. Não, nós estamos lá, batalhando. Amanhã, segunda-feira, ó, trabalhando. Sábado, domingo, na igreja. Na igreja. Ok. Por quê? Porque é um propósito. E nós estamos felizes no propósito que Deus tem. Você quer viver o seu propósito? Espírito, alma e corpo irrepreensíveis até a volta do Senhor Jesus, vivendo com propósito. Põe minha família lá, quero minha família, se vocês conhecem, estou com uma netinha novinha, esse é Lucas, que é um profeta de Deus, um mestre, casado com a Natália, tem uma netinha que chama Cecília, está com 4 meses, meu marido, e Samuel e Bela, que o ano que vem eles estão se casando. Essa é a minha família. Primeiro propósito, primeiras pessoas que têm que sentir o meu cheiro, minha casa, minha família, para que eles possam continuar transmitindo o reino de Deus. Queria orar com vocês, queria que você ficasse de pé. Uma palavra diferente de que tudo que vocês já ouviram aqui, mas é uma palavra necessária. Nós somos exortados tantas vezes a estar mais com Deus. Essa semana eu fui exortada por Deus a estar mais falando com Ele oração. Nós somos exortados tantas vezes, nós mexemos no nosso coração e sermos mais dóceis, mais piedosos, perdoar as pessoas. Mas hoje, o que o Espírito Santo me trouxe, através da direção do pastor Hugo, é exortar a mim e a você, a nós cuidarmos do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Porque é Ele que abriga o que Deus está depositando sobre você. Deus deposita sobre o seu corpo. Deus deposita sobre você. E se você não cuidar desse corpo, se você não tiver o livre-arbítrio, se não tiver a decisão. Eu vou encerrar contando essa história que me veio na mente agora. Há alguns anos atrás, uma vez eu fui convidada para ministrar na denominação da qual nós viemos, num encontro de pastores. Foi lá em Água de Lindóia. E tinha talvez devia ter uns mais de 100 pastores. Não era da nossa região, era de uma região, mas eu fui convidada para ir lá. E aí eu estava falando sobre, um pouco mais prático do que eu falei hoje, sobre alimentação. Tinha muitos pastores com depressão, com colesterol, com diabetes. E aí o bispo de São Paulo havia me convidado para ir, e eu falei. E eles estavam entrando num jejum, que naquela época tinha um jejum de final de ano. Eles estavam entrando num jejum. E aí, no meio que eu estava conversando com eles, eu falei, vou fazer uma proposta para vocês. Porque uma das coisas que eu havia falado com eles é que uma das coisas que mais encurta telômero é o açúcar, né? Então, a gente pode comer o açúcar, tá, gente? Hoje eu já comi açúcar, mas o açúcar ele é um abraço, é um final de semana que eu sentei à mesa com os meus filhos, é um de outro, mas a nossa rotina, todos os dias, ele pode adoecer você. E aí eu falei para eles, vou te fazer um desafio para vocês, pastores e bispos. São 21 dias de jejum? Tá bom. Então, meu desafio para vocês é 21 dias sem açúcar no café. E aí... foi, uau, não, foi um auê, sabe, não, isso não, qualquer coisa, menos isso, não vou tomar café, então não sei o quê. E o Espírito Santo falou no meu coração, se eu e você, que nos dizemos cristãos, que estamos buscando ao Senhor Jesus, nós não temos uma disciplina para tirar um açúcar de um café por 21 dias, nós não temos disciplina para outras coisas. Para não adulterar, para não roubar, para não mentir. Vida cristã é disciplina, é escolha, é propósito, é missão. Então, o meu coração hoje, eu vim trazer uma palavra muito simples para vocês. Vamos andar na linha, cuide do seu telômero. Deus tem muitas coisas para fazer através da sua vida. Vamos cuidar da nossa saúde, não só para nós sentirmos bens, mas que para os outros possam ser usados através da nossa vida. Amém? Quero que você ponha a mão no teu coração, você fale com o Senhor Jesus. É um tempo seu. Senhor Jesus, obrigada pela Tua palavra que sempre nos lava e nos coloca no caminho. Nós recebemos a Tua palavra, Senhor, mesmo de exortação. Eu recebo essa palavra. Muitas coisas ainda eu preciso me disciplinar.
Muitas coisas ainda na minha vida não estão corretas. Muitas coisas estão erradas ainda, Senhor. Mas esta noite, junto com os meus irmãos, juntos como família, nós queremos sair daqui renovando os nossos votos de viver o propósito do Senhor, de sermos disciplinados no espírito, na alma e no corpo, irrepreensíveis até a vida do Senhor Jesus. Nos ensina, nos traz conhecimento, que possamos viver em longevidade de dias para a implantação do reino dos céus. Em nome de Jesus, amém. E aí, quem topa 21 dias sem açúcar no café? Queridos irmãos, mais um culto ao nosso Deus, mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Mas eu quero te convidar para o próximo domingo você estar presencialmente conosco na Nova Estação Church. Temos aprendido que o lugar de Deus operar milagres de uma maneira mais propícia é quando nós estamos reunidos em adoração ao Senhor. A experiência da palavra online, do culto online, é maravilhosa, mas nada se compara com estar juntos, comungando com os irmãos, das experiências de um com o outro, e todos juntos, com os ouvidos abertos, com os corações abertos, experimentando o Senhor no culto presencial. Então eu convido que você, no próximo domingo, às 18h30, esteja conosco na Nova Estação Church, para juntos glorificarmos o nome do Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém?